por que você não dá aula de português para estrangeiro? Eu falei, aula de português para estrangeiro, será que Do vai ter nada, assim. público? Será que vai ter público, né? Hum. E aí eu falei assim, ela, bota anúncio aí, vai, eu acho que você consegue. E aí pronto, eu comecei a colocar anúnciozinho. A gente não tinha essa facilidade maravilhosa que você tem em programa hoje aqui e tal, Instagram, não sei o quê. Não, a gente tinha o Orkut, né? Então, às vezes eu colocava ali em alguma comunidade. E aí eu coloquei anúncio naqueles classificados Gumtree, que acho que até hoje tem, né? Já existia o Gumtree nessa época? É bem tosco, mas já, né? Hoje tá mais sofisticado, Hoje eu acho que né? continua sendo tosco. É. Nesses Sim. coisas, tudo gratuito, né? Adverso, não sei qual que tinha na época, eram muito poucos que a Não gente ti ia, né? não tinha aquele que colocava um papelzinho, assim, que a pessoa destacava um Até pedacinho? hoje eu tenho para recordar, tenho as cópias, fazem meu número no meu número. Então, olha aí, era Fazia isso, né? Ficava cortando o dia todo aqui. que é chato, hein? E, Aham. ia em vários lugares com esse né, aviso, quadro de avisos, e colocava meu, né, nas universidades, nas bibliotecas todas, né, lá vai eu pedalando pela cidade toda Hum. e colocando. Então aí consegui um aluno, né, meu Conseguiu um. primeiro aluno, gente, aí lá vou eu pedalar, né. Quem foi seu primeiro aluno? Nossa, foi um rapaz que dava aula, que estudava na Trinity College, Hum. e tinha um amigo que gostava do Brasil e ele tinha convidado, enfim, ele queria aprender para ir também para o Pra Brasil. ir para o Brasil. Uhum. E E ele ficou até fluente. Hoje ele já foi aluno, depois professora do amigo dele, que uhum. por sinal se mudou para o Brasil, trabalhou lá como arquiteto e casou, agora voltou com mulher e filho, maravilhoso. Então, não, eu fazia assim, ou um aluno, outro aluno. Tinha tinha às vezes que eu ia muito para muito longe da aula, tipo, uma vez eu ia para Dunleary dar aula, e era €20 a hora aula naquela época, eu ia para Dunleary e voltava de bicicleta, então É, uma 3 academia horas. já pagou, não precisa pagar academia. É verdade, É. eu estava muito mais fitness na época. Estava muito mais fitness. Mas então eu fazia essas coisas pedalando até que eu consegui, eh, uma quantidade boa de aluno, porque, assim, não era muito adequado. Eu dava aula, às vezes, em café, que às vezes com barulho pá, pá, do É. barista, né. Às vezes dava aula na biblioteca, vamos falar assim, bem baixinho aqui. Às vezes dava aula no parque, É, que né. você não tinha seu próprio Não espaço, tinha, né. né, então até na aula casa de aluno eu dei aula, né, e até levei aluno para minha casa, então não era mal apropriado, porque imagine, hoje eu acho que eu nem faria isso, sei lá quem é quem, Ah, né. mas assim, qual foi a satisfação que você sentiu de estar fazendo isso? Porque eu acredito que se vo mesmo você dando aula, talvez se você estivesse trabalhando em outra profissão, você ia estar ganhando mais, é o que você falou, só de deslocamento, e tal, mas qual era a Uhum. satisfação de estar fazendo isso? Primeiro é a paixão mesmo de você estar fazendo uma coisa que você ama, né. Então, assim, eu fiz letras com toda a minha família falando: "Você é maluca, menina? Você" a minha família é toda de área de saúde. Sim. "E você está com a clínica montada aqui com a nossa família e tal". Eu falei: "Não, eu quero fazer uma coisa por amor". Então eu fiz letras como primeira opção. Eu tenho, assim, um monte de colegas que fez a última opção era letras, né, ou letras, não passei em nada. Sim. Mas eu fiz por amor, eu já dava aula há muito tempo antes de fazer letras, né, de português. Então eu gosto mesmo de dar aula. Então, assim, para mim dar aula, e hoje quando você encontra gente falando português, os brasileiros falam: "Nossa, você fala português, que orgulho". Imagine, né, como professora de português, quando eu vejo gente querendo aprender português, para mim é uma satisfação incrível, por isso que eu viajava tanto, às vezes, para, né, vibrava com um aluno e tal. Não importa, a educação é difícil de você, às vezes, ter uma renda muito boa, enfim, se você comparar com outras áreas, por exemplo, tem muitas professoras de português aqui, colegas que trabalham multinacionais, no setor que vai usar o português para algum mercado ali, né, traduzindo coisa, enfim. Mas eu não me sentiria realizada. Eu gosto de trabalhar com línguas com língua portuguesa para ensinar a língua, Você gosta né. de ver a evolução do aluno, né. Amo, amo.
e dar esse instrumento para alguém. Por exemplo, você está aqui falando inglês e você, né? Você hoje pode estar aqui, como pode estar em outros, né? Outros cenários que usam, né? Como usam esse instrumento. Então, para mim foi muito importante trabalhar com uma coisa que eu amo, né? Então, assim, eu queria isso. E quanto mais eu via os alunos vindo até mim, ai, eu tô louca para aprender português. Aí você ouve a história dele, que aí vem o lado jornalista. Eu adoro saber a história Hum. da pessoa de vida, por que que você quer aprender, né? Então, assim, eu me encantava pelos motivos também que levavam essas pessoas a estarem tão motivadas, né, para aprenderem português a qualquer custo, né? Então, assim, eu comecei a juntar o número de alunos, assim, e chega um ponto que eu falei assim: "Ah, eu vou arriscar, sair do hotel, sair de outros trabalhos que não eram da minha área, para tentar isso da minha área. Será que eu consigo, né?". Então eu arrisquei, eu fiz isso. Na época eu estava com outra pessoa, outra namorada minha aqui, e a gente abriu um espaço, né, e como eu dava aula de dança, eu já estava dando aula de dança, também dei aula de dança aqui, É. continuei, né, dava aula de dança do ventre no Brasil por Sim. muitos anos, e dei aula aqui também. E então eu falei assim: "Ah, eu vou juntar, né, isso", e chamo outras pessoas para darem outras aulas de outras línguas, de outras artes, de outras danças nesse centro. Então abri primeiro um centro cultural, Ah, né. então era tudo, né? No Tu já tinha o nome lá de Language Center também não, né? Português? Esse foi em 2010, ele chamava Cultural and Language Center, Cultural porque era Language Center. várias coisas, era de culturais e de línguas. E aí dentro do centro eu chamei Português Language Center, mas não tinha ainda registrado nada disso, eram Hum, aulas de português ali dentro daquele Cultural Language Center. hum. E aquele centro foi engraçado, Felipe, porque tinham aulas de russo, de inglês, de Ah, italiano, de era espanhol. Eu pô, chamei outras pessoas, sim. né, de violão, de hula-hula, de dança africana, né. Então tinha outras pessoas ali dando aula. Aí, engraçado, aí voltamos à sua primeira pergunta: "Quem quer aprender português?". Começaram a chegar tantos pedidos, tanta procura para português, aula de português, que eu tinha que falei: "Nossa, só tenho 2 salas nesse espaço. Eu vou ter que tirar alguma aula aqui, eu vou ter que tirar alguma atividade para dar aula de de português, vou dar outra turma de português". Hum. E aí começou assim. Tirando essa turma, então não tem muita gente querendo aprender isso, eu vou colocar outra nova turma de português. Mas Hum. assim, era só você era professora nessa época? Só eu, minha filha. Hã, Eu não tinha condição ainda de hum, dividir e pagar ninguém. Então sim. era eu e a minha ex-namorada, ela participava administrativamente, né, fazia essas coisas. Aí eu aí chegou um ponto, depois de um ano, eu fiquei 2010, depois terminou desse primeiro ano. Tinha muitas aulas, tinha muita, assim, a maior parte da renda do espaço todo, envolvendo dança, outras artes e tudo, era de língua portuguesa. Olha só, Eu fiquei tá assim, vendo né. aí? A gente eu fiquei assim, Tá fiquei vendo aí? até surpreso, mas não é, então tinha um gap no mercado aí que estava É. precisando, né? E aí pronto, esse centro eu fechei o centro, esse Não, centro espera aí, cultural depois de um ano. espera aí. Mas fechou porque virou só de português, né, não Isso, é porque você é. falou: "Ah, vou fechar isso". Eu fechei, porque assim, eu falei assim: "Ah, eu vou". O centro era na Capel Street. Hum, Engraçado, lá em 2010, Capel Street não é a Capel Street trendy que virou hoje. Hoje a Capel Street está mais ou menos, mais ou menos, né. Eu vi lá dizendo que era uma das 20 ruas mais cool, mas mais ou menos. mais ou menos, Sim. mas era perigosa. Sim. Mas agora eu acho assim, eu digo, porque a gente passa ali à noite, tem muito restaurante, tem muito negócio, não tinha tanto, era meio deserto ir ali. Então, as pessoas ligavam: "Onde vocês ficam?", Na Capel Street". Ok". Os Não. irlandeses não queriam muito ir para lá. Principalmente os irlandeses que
Às vezes fala, na Dorset Street, na Capel Street, a galera fica Uhum, achando meio, né? Ela era meio deserta, Sim. né? Acho que agora tem mais negócios, abriram restaurantes mais assim, Agora né? E as pessoas tá passam ali, cheia. né? Tá cheia. Então era um pouco deserto. Então achei um espaço ali perto do Abbey Theatre, Hum. que era um pouquinho mais perto da O'Connell, né? Pronto. Abbey Abbey Theatre. Theatre, né? Na Aquele Abbey teatro Street? Abbey. Isso, pra Hum. Rua do Luas, né? Sim. Mas mais pro lado de lá, do Banco da Irlanda, né? Daquele lado de lá. Então, eu achei, assim, mais central, né? Então, eu falei assim, eu vou, então, fechar esse espaço grande que era para dança, para tanta coisa. Eu falei, vamos concentrar só em português, né? Porque é aquela coisa que você falou tanto aí, umas 5 profissões, é difícil a gente se dedicar É. geralzão para muitas coisas. Então eu falei assim, eu quero me especializar só em oferecer uma coisa muito bacana, só português para estrangeiro, né? Porque eu tava, dança aqui, tira a roupa de dança, vamos fazer aula toda vermelha depois de É dar aula de verdade. dança. Oi, gente, agora boa noite, né? Então não É. dá pra fazer como uma lula num polvo, né? Então a gente ainda acho que quando, não sei, todo mundo que é empreendedor acho que é um pouquinho um polvo, né? Tem que fazer, né? Um pouco de tudo. Mas vem cá, você ficou lá na Abbey Street por um tempo Uhum. e até ficou muito tempo lá? Como é que foi? Fiquei, não, e a gente fui lá, pronto, aí fundei mesmo a escola em 2011, né? Hum. E é engraçado Quando eu porque cheguei aqui, você chegou então. em 2011? Foi. Ah, 2000, pronto, o 2010 eu abri e fechei o centro, durou lá um ano, e 2011 abri o português, Language Center, e o que aconteceu? Eu abri com esse nome, né? Português Language Center, porque eu queria um centro de novo, aquela coisa do centro cultural, de trazer noites de cinema, de trazer um pouco sobre, né, de repente convidar pessoas para falarem, né, da palestra, ter a biblioteca, ser um centro cultural. Mas era uma sala e eu, né? Uhum. Tinha o centro cultural, um centro de língua portuguesa. Mas, enfim, eu abri sozinha, fiquei lá trabalhando 2011 até 2018 para 19. E aí, de 18 para 19, eu já tinha mais pessoas trabalhando, né, comigo. Liz, que é diretora da escola hoje, também entrou em 2015, 2016. E outros professores que eu convidei, né, fui convidando primeiro um de Portugal, porque às vezes eu recebi aluno que eu estou aprendendo para ir para Portugal e tenho que ficar dizendo as Hum. diferenças, indicando materiais com outra pronúncia diferente, né? Hum. Mas então, assim, de 2018 eu já tinha ali algumas pessoas trabalhando, né? O número aumentando, eu já tinha, no mesmo edifício, eu já tinha alugado uma outra sala, né? Então, Uhum. tendo ali, além da recepçãozinha e das 2 salas. E aí me aproximei de uma escola de inglês, perto da Jervis, ali no ponto do Jervis, a Jervis Street, Sim. ali no ponto do Luas, né? A escola hoje não existe mais depois de pandemia, mas tinha uma escola ali, The English Studio, ali naquela, Na né, esquina, na Wix? esquina, em Mas frente ao museu tinha outro de nome antes irlandês, desse, inglês. antes de ser The Tinha English outra, Studio, né? tinha outro Tinha nome. outro, é. Aí eu fui ali, tinha até um aluno meu de anos, que era avançado, que estava trabalhando ali e tal. Mas eu fui lá e a gente conversou, perguntei se eles tinham mais aluguel de outras salas, porque eu tinha necessidade de De expandir. expandir e não tinha espaço. Aí, até perto de das minhas salas tinha uma igreja metodista, eu comecei a alugar sala lá, mas não era muito adequado, tinha que subir, subir, subir. Enfim, era esquisita a coisa. Uhum. Então eu falei assim: deixa eu ver se essa escola. Então eles fizeram uma proposta muito legal para mim, né? De valores. Eles não usavam muito a escola ali à noite, eu só usava mais à noite, aula particular durante o horário do dia, né? E eu falei assim: tá bom. Então a gente foi, primeiro alugamos sala, depois eles aumentaram assim o número de sala que a gente podia, depois teve um espaço lá que eles pagaram para a gente usar como escritório, outro espaço para aulas durante o dia pequenininho para aula privada. Então a gente se mudou definitivamente em 2019 para lá. E aí Você já começamos foi a ter direto pra... começamos a ter bastante salas lá, né? Ao mesmo tempo, 3, não sei quantos professores, 4, 5, trabalhando ao mesmo tempo em várias salas, e, né? Então, mas tinha aula o quê? De segunda a sexta lá? A gente sempre fez aula de segunda a quinta, depois a gente mudou só para de terça, concentrou tudo de terça a quinta, e aula particular durante o dia,
de segunda a quinta, porque a gente tem 5 blocos de aulas por ano, né, de 8 semanas, 8 semanas, 8 semanas. Então são 5 por ano. E aqui tem feriado sempre a segunda aqui na Irlanda, né? Porque é sempre bank holiday, sempre feriado na É, o que é segunda-feira, né? bom, o que é bom. É bom. Para a escola é terrível. Para a escola isso atrasa, sempre tem feriado, aquele grupo ficou fora do cronograma todo, então a gente tirou Mas aulas à segunda noite, só funcionamos de terça a quinta-feira agora, né. entendi. E a gente ficou até a pandemia, até na sexta, aquela bendita quinta, sexta-feira que falou: "Fecha tudo", né. Sim, E a gente teve que fechar e foi para mim foi um um baque, né. coração partido, para mim foi, para mim com esses anos todos de escola, para a escola, para a gente como uma escola também, porque a gente teve que de novo, teve se reinventar mesmo online e tal. Acho que para muito É empreendedor, porque foi difícil para todo mundo, né. vocês não É. tinham nada online antes. A gente, assim, dava aula Skype aqui, né, quando eu tinha, estava já com a ideia de fazer um projeto para fazer mais aulas online. Liz, que é diretora da área de TI, então a gente já estava tentando fazer isso, mas devagarinho, né. Uhum. Quando veio, assim, a pandemia: "Fecha hoje, vão para casa". A gente ficou assim: "E agora?", né, faltava, assim, uma semana para terminar um daqueles blocos de 8 semanas, e a gente falou: "E agora, o que é que a gente faz?", né. Então a gente falou assim: "Alunos, dê 2 altos", né, Aham. já deu um pause aí por um intervalo de uma semana para a gente Pensar. pensar o que é que a gente faz, né, se a gente vai reabrir, a gente não sabia de nada, né, a gente: "Ah, um mês vai reabrir, né". E aí eles deram esse prazo, a gente meio que: "Ok, vamos voltar", demos essa última semana, depois a gente pegou um intervalo de 2 semanas para recomeçar cursos totalmente online. Então a gente teve que estudar, plataforma educacional, né, online, Uhum. para ver como fazer uma transferência de materiais, de tudo, como fazer para que as pessoas não perdessem O interesse, né. o encanto de ter a aula ali em grupo, online, né. E eu imagino que muita gente perdeu, né. Assim, no começo a gente teve uma queda, Felipe, de 50%, assim, pum, a gente quase cai da cadeira do de É. cai mesmo, né, assim, "Será que a gente vai ter que fechar a escola?", não, né, e a gente precisou, a gente já tinha virado uma empresa limitada em 2018, 17, não sei quando foi, Liz que é boa de data. É. 19. Então, a gente tinha direito ao subsídio do que o governo ofereceu para se você perdesse mais de 25%, a gente perdeu 50, então a gente tinha esse subsídio para não deixar funcionário embora, né, mandar funcionário. Então, graças a gente não mandou funcionário embora, Hum. então a gente continuou a trabalhar, né, mas assim, reduzimos muito, né, o número de alunos, de tudo. Mas isso depois mudou, assim, porque as pessoas acho que só tinham opção online, né, ficaram trancafiadas. "Ah, então vamos estudar", Sim, então, não tinha jeito, né. aumentou bastante. Aí a gente falou depois de 6 meses, mais ou menos, a gente parou com o subsídio, não precisava mais e Aí voltamos, normalizou. normalizou, né, mas é difícil ainda eu acho, assim, tem muitas pessoas que preferem online, a gente ficou muito, assim, a gente falou assim: "Quando terminar a pandemia, ninguém vai querer mais", mas as pessoas gostaram muito e a gente também está se desenvolvendo a cada dia, né, trazendo mais ferramentas, né. Eu comecei a fazer uma série de vídeos para ajudar os alunos que são iniciantes totais, assim, entrarem com alguma coisa de português já, E né. e vem cá, mas, você devolveu provavelmente, né, a escola lá, falou: "Não preciso mais e tal", Uhum. diminuiu os gastos também, né, ou não? Ou o online também tinha muito gasto ainda? Assim, tem gastos, assim, os gastos com a da escola diminuiu em termos de Uhum, aluguel, né, hum, bastante. A gente aumentou, porque a gente tem que pagar a plataforma, sim. né, tem que pagar isso também. O governo decidiu implantar uma nova coisa que a gente era isenta antes, do VAT, a gente não pagava VAT. Porque a educação Educação era isenta, agora voltou a pagar VAT, hum, e isso são 23% em cada aluno, né. Então isso hum, foi pra gente o que né, o que é mais difícil, na verdade, você tirar 23% de cada do que entra é difícil. Mas, como eu falei antes, o acordo que eu tinha com aquela escola, não sei como a gente conseguiu esse acordo, era muito bom,
Assim, hoje eu não conseguiria, eu acho que entrar, não sei, tiver uma escola assistindo, oi gente, chame a gente. Mas os aluguéis são muito caros, né? Vocês sabem, né? Sim. Ainda tem impostos e tudo, né? Então é difícil a gente conseguir fazer isso e manter o preço legal, né? Porque as pessoas não querem pagar horrores por educação, Claro. principalmente se o motivo é romântico, não é uma necessidade. Né? Uma coisa, de repente, uma coisa bacana, um hobby para muita gente, né? Então. Mas é complicado, né? Imagine aí, o governo Uhum, fechou, né? Tipo, as escolas. Tipo, uhum. e as escolas de inglês ainda os alunos eram meio que obrigados a ficar lá, né? No seu caso não era, né? Exa exatamente, não precisa de visto, né, É, falar visto irlandês. é. Mas então, com a escola, essa escola de inglês que a gente teve, que a gente saiu, ela decretou, foi liquidada, né, Falência. falência. E da noite para o dia, a gente teve que até correr para pegar as coisas da gente, né, livrar minha biblioteca toda, né, fechou a Ah, escola, né. sim, né? Mas eu acredito que com isso, com essa questão de VAT, de tudo, eu acho que é muito difícil para as pessoas continuarem a até ter cursos e, enfim, terem negócios. É complicado, né? Preço de aluguel, quando você vê, né, colocar cada coisa que você tem que pagar em Hum, Dublin, você teria que colocar o preço lá em cima, é. né? Então, não sei. Tem, por exemplo, cursos de português hoje aqui. Tem nossa escola, que eu comecei em 2010 ali, 11, era a única escola especializada em língua portuguesa e continua sendo, né? Ainda é. Ainda. Hum, Então, pelo que eu saiba, né? hum, Se alguém. Mas eu tenho muita escola que é dentro de cursos grandes, escolas grandes de inglês, né? Aí acabam colocando outras línguas ali. Porque é muito sim. caro você, né? Eh, enfim, é muito caro você. Tudo é muito caro aqui, não? É, na Irlanda, Uhum. infelizmente é, né? Eu achei uma história bem interessante, né? Imagina você chegar, sair do Brasil, vir pra cá, empreender, né? Fazer uma coisa que você gosta, ainda crescer, né? Expandir assim. É eu me apaixonei, Felipe, pela terra. Eu me apaixonei pela Irlanda. Aí quando você gosta do lugar onde você está, você geralmente quer também trazer um pouco da sua paixão. Então, por exemplo, imagina o seu público, muita gente que está querendo vir, né? Eu acho que quando você chega aqui, você fala assim: "Ah, eu quero qualquer coisa que me faça, né, ajudar a pagar minhas contas". Então você, Hum, né? Mas é legal também você deixar, assim, pertinho de você, aquilo que você gosta, hum, aquela sua habilidade, aquele talento, aquela coisa que você gosta muito, se apaixonado, ali pulsando, né. hum. Não deixar muito de escanteio, porque é possível você fazer, coisas que você ama, né. Tem muita gente fazendo, você, né, que Sim, sim. fazer as coisas que você ama, porque aí você se sente mais em casa. Quanto mais você quer ficar no lugar, né, e mesmo que você esteja, por exemplo, por aqui, eu só quero ficar aqui 1 ano e ir embora, né. Ok, você fica, mas você desenha uma história também. É bom para o seu currículo falar assim: "Ah, eu estava fora, o que que você fez lá quando você estava fora?". "Ah, eu fiz isso, isso e isso", mesmo que seja como voluntário. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.